E se eu te dissesse que o lugar mais sagrado de toda a história não foi um templo, mas um jardim escuro, silencioso, onde o próprio Filho de Deus caiu de joelhos e suou sangue em angústia? Getsêmani não foi apenas o lugar onde Jesus orou. Foi o campo de batalha onde a vontade de Deus venceu a vontade do homem. Foi onde Jesus venceu antes mesmo da cruz. Onde o coração foi esmagado antes do corpo. Onde o Salvador enfrentou a solidão mais profunda para que hoje você nunca mais precise se sentir só. Getsêmani é mais do que um nome. É um lugar de dor, decisão e rendição. Um lugar onde o céu parece distante. Os amigos dormem e a alma grita por alívio. Ali, Jesus sabia o que estava para acontecer. A traição já estava a caminho. A cruz já o esperava. Mas mesmo assim, ele escolheu ficar. Escolheu orar. Escolheu se entregar. É nesse jardim que vemos a humanidade de Jesus em sua forma mais crua. Ele não finge força. Ele diz: minha alma está profundamente triste até a morte. E então, ele se lança ao chão, ora com agonia, e mesmo suando gotas de sangue diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Getsêmani é o lugar onde a fé para de ser conceito e vira realidade. É onde não há mais plateia, nem milagres, nem multidões. Só Jesus. E a decisão de obedecer, mesmo quando dói. É ali que o reino começa a tomar forma, não na glória aparente, mas na entrega total. É ali que somos convidados a ir também, para aprender com o Mestre, que o verdadeiro altar da fé é o chão onde oramos mesmo em prantos e dizemos: seja feita a tua vontade. Antes da cruz haver dor, houve o silêncio de um jardim. Antes dos pregos, houve o peso insuportável de uma decisão. Antes do grito, está consumado, houve uma oração em agonia. Getsêmani é o lugar onde a cruz começou a ser carregada, não sobre os ombros, mas dentro da alma. Foi ali que Jesus começou a morrer, para que nós pudéssemos viver. A palavra diz que Jesus começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Marcos 14:33. O próprio Filho de Deus que curou enfermos, acalmou tempestades e expulsou demônios com autoridade, agora está em agonia profunda. Ele não está no alto de um púlpito, está prostrado no chão. O Salvador do mundo está chorando. E o que mais nos assusta é saber: ele poderia ter desistido, ele poderia ter recuado, mas não recuou. Ele ficou. A angústia era real, tanto que seu corpo começou a responder de forma extrema. Jesus suou sangue. A ciência chama isso de hematidrose, um fenômeno raro que acontece quando a dor emocional e o estresse atingem níveis inimagináveis. E ele passou por isso, não porque fosse fraco, mas porque sabia o que estava prestes a enfrentar: o abandono, a humilhação, a injustiça, a cruz e o peso de todo o pecado da humanidade sobre seus ombros. Jesus sabia que o cálice era amargo e, mesmo assim, orou: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele não escondeu o medo. Não. Silenciou a dor. Mas também não fugiu. Getsêmani é o lugar onde aprendemos que coragem não é ausência de dor. É permanecer mesmo quando tudo em você gostaria de correr. É escolher obedecer quando o coração quer desistir. É dizer sim para Deus, mesmo com lágrimas nos olhos. E é por isso que Getsêmani é tão sagrado, porque ali Jesus venceu, não com espada, não com discurso, mas com rendição. E essa rendição silenciosa salvou o mundo. É fácil seguir a Deus quando tudo parece leve, quando a vontade dele combina com os nossos desejos, quando o caminho parece agradável. Mas o Getsêmani nos ensina uma verdade dura e sagrada. Nem sempre a vontade de Deus é confortável, mas ela é perfeita. E aceitar essa vontade nem sempre vem com alegria, mas sempre vem com redenção. Jesus estava diante da vontade do Pai. Ele sabia que ela envolvia dor.
Ele sabia que ela não o livraria da cruz, mas o levaria diretamente a ela. Mesmo assim, ele orou: seja feita a tua vontade. Não uma vez, mas 3 vezes. Porque nem mesmo Jesus, na sua humanidade completa, disse esse sim sem luta. Houve suor, houve clamor, houve resistência, mas houve obediência. Quantas vezes nós também nos encontramos em nossos próprios Getsemane, momentos em que sabemos o que Deus está pedindo de nós: perdoar, entregar, soltar, esperar, permanecer. Mas tudo dentro de nós quer fazer o contrário. Nessas horas, é como se o Espírito nos levasse até aquele mesmo jardim. E a pergunta silenciosa que Deus faz é: você confia em mim mesmo quando não entende? A dor da vontade de Deus não é punição, é lapidação. E Jesus viveu isso em plenitude. Ele não foi poupado, mas foi sustentado. Ele não foi tirado do jardim, mas foi fortalecido para atravessá-lo. O anjo que apareceu ali não mudou o plano, apenas fortaleceu o cordeiro. Porque a obediência verdadeira não precisa de alívio imediato. Ela precisa de convicção interior. Getsemane não é o lugar onde a dor acaba, é onde ela é ofertada, onde a vontade de Deus se sobrepõe à vontade humana, onde a oração se transforma em entrega e onde o céu responde não com explicações, mas com força para continuar. Foi assim com Jesus, e será assim conosco. Porque no fim, a vontade de Deus pode até nos quebrar, mas só para nos reconstruir da forma certa. Uma das dores mais silenciosas de Getsemane não veio da cruz, nem dos açoites, nem da traição. Veio da solidão. Jesus não estava fisicamente sozinho no jardim. Pedro, Tiago e João estavam com ele, mas mesmo os mais próximos adormeceram. 3 vezes Jesus voltou para encontrá-los dormindo. E 3 vezes ele os encontrou vencidos pelo cansaço, incapazes de vigiar com ele por 1 hora sequer. A dor de Jesus não era só pelo que viria, mas pelo que já estava acontecendo: o abandono dos amigos. Aqueles que disseram que estariam com ele até o fim não conseguiram vigiar no momento mais importante. E Jesus não os confronta com ira, mas com tristeza. Ele não grita, mas pergunta com ternura: nem 1 hora vocês puderam vigiar comigo? É o lamento de quem esperava apoio e encontrou silêncio. Talvez você já tenha vivido isso. Momentos em que tudo em você grita por ajuda e quem está mais perto não ouve. Em que você precisa de alguém para vigiar com você em oração, mas só encontra cansaço, distração, ausência. Getsemane é o lugar onde a nossa solidão mais profunda encontra eco no sofrimento de Cristo. Porque ele também foi deixado, também foi esquecido, também carregou o peso sozinho. Mas ali está uma revelação poderosa. Jesus não desistiu porque estava só. Ele permaneceu. E isso nos ensina que nem sempre vamos ter mãos humanas para segurar. Nem sempre as pessoas entenderão o que estamos vivendo. Nem sempre os amigos permanecerão despertos. Mas Deus nunca dorme. Ele não adormece nem se ausenta. Ele permanece conosco, mesmo quando ninguém mais consegue. Getsemane nos ensina que nossa força não vem da presença de pessoas, mas da certeza de que o Pai nos ouve. Mesmo em silêncio, mesmo no escuro, mesmo quando o céu parece distante. Jesus suportou a solidão para que você nunca mais precise achar que está só. Ele sabe como dói não ser compreendido. E é por isso que ele compreende cada lágrima que você derrama, mesmo quando ninguém mais percebe. A oração mal havia terminado, e o jardim já estava cercado. No escuro da madrugada, tochas e espadas se aproximavam. Mas não eram soldados que partiam o coração de Jesus. Era Judas, um dos seus. Não um inimigo declarado, mas um amigo íntimo. Alguém que caminhou com ele, ouviu seus ensinamentos, partilhou da ceia, e agora vinha com um beijo, o símbolo do afeto, para entregá-lo à morte. Getsemane também é o lugar onde a traição vem disfarçada de carinho, onde o amor é usado como arma.
onde a dor vem de quem deveria proteger. Judas não gritou, não levantou a mão. Ele apenas se aproximou e disse: "Salve, mestre!" E com um beijo, entregou o inocente. E o que mais nos surpreende é que Jesus não recua. Ele não grita, não acusa, não expõe. Ele apenas responde: "Amigo, é com um beijo que você entrega o Filho do Homem?" Nesse momento, a cruz já havia começado. A dor emocional da traição se junta à angústia da alma. Mas Jesus permanece. Ele não foge. Ele não tenta se defender. Ele se entrega. Porque Getsêmani não foi só o lugar da oração, foi o lugar da decisão final. A cruz já estava selada ali. Quando os discípulos tentam reagir com espadas, Jesus os impede. Ele diz: "Vocês acham que eu não poderia pedir ao Pai, e Ele me enviaria anjos?" Mas ele não pediu, porque a salvação precisava ser completada. Quantas vezes nós também nos deparamos com beijos que ferem, gente que se aproxima com palavras doces, mas intenções cortantes. E a vontade humana é reagir, é se defender, é se proteger. Mas Getsêmani nos mostra que há força até no silêncio, que há vitória até na entrega, que às vezes seguir a Deus significa entregar-se sem retaliar. Jesus não perdeu o controle no jardim. Ele se rendeu ao plano divino. Ele escolheu amar, mesmo quem o odiava, perdoar, mesmo quem o feriu, confiar, mesmo quando a dor era grande demais. E esse exemplo é a base da nossa fé, porque foi ali, entre a oração e a traição, que a salvação começou a se concretizar. Não com gritos, mas com obediência silenciosa. E foi nesse silêncio que o amor mais forte do mundo se revelou. O Getsêmani não terminou com um alívio, terminou com algemas, com abandono, com medo nos olhos dos discípulos e dor nos ombros do mestre. Todos fugiram. Pedro cortou uma orelha, tentando resistir com a carne, mas logo negaria Jesus 3 vezes, e o Filho de Deus ficou só. O cordeiro foi levado, em silêncio, sem defesa, sem resistência, carregando sobre si o que era nosso, o peso da culpa, da vergonha, do castigo, da separação. A cruz é o ápice, mas o Getsêmani é o ponto de virada. Foi ali que Jesus assumiu em espírito o fardo que era meu e seu. Não havia multidão para aplaudir, não havia cânticos, não havia milagre. Só a realidade crua da obediência. Ele não estava mais ensinando. Ele estava vivendo a lição mais profunda que já nos deu: amar até o fim, entregar-se completamente, confiar mesmo quando tudo ao redor é injusto, cruel e incompreensível. O Getsêmani mostra que redenção tem preço. E foi um preço pago com lágrimas, suor e sangue. Jesus não salvou o mundo com uma só palavra. Ele salvou com cada passo que deu em direção à cruz. E o primeiro passo foi ali, naquele jardim. Enquanto nós teríamos fugido, ele permaneceu. Enquanto nós pediríamos explicações, ele fez uma oração. Enquanto nós esperaríamos por conforto, ele disse: "Seja feita a tua vontade." E talvez hoje você esteja em seu próprio Getsêmani, sentindo o peso, a injustiça, a solidão, querendo entender o porquê de tudo, querendo pedir ao céu um livramento. Mas talvez, como Jesus, você esteja sendo chamado a confiar, mesmo no escuro, a orar, mesmo sem resposta, a permanecer, mesmo com medo, porque assim como no jardim, Deus não te abandona. Ele te sustenta. E há uma vitória sendo forjada no silêncio da sua obediência. Jesus carregou o peso da humanidade sozinho, para que hoje você não precise carregar o seu peso sem ajuda. O Getsêmani nos lembra disso, que mesmo quando ninguém está por perto, Deus ainda está. Que mesmo quando a dor é grande, a graça é maior. E que mesmo quando tudo parece perdido, o plano de Deus ainda está em movimento. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti como Jesus no Getsêmani, com o coração apertado, com dúvidas que não sei como responder, com dores que ainda não consigo entender. Há dentro de mim uma vontade de fugir, de desistir,
de pedir que tudo passe, mas nesse instante eu escolho parar. Eu escolho orar. Eu escolho dizer, com todo o temor e reverência, seja feita a tua vontade e não a minha. Pai, tu conheces o peso que carrego. Tu sabes as batalhas que enfrento em silêncio, os medos que disfarço, as decisões que me esmagam. Há dias em que eu não tenho força para continuar. Há noites em que o cansaço da alma é maior do que qualquer dor física. Mas hoje, diante do teu altar, eu me lembro de Jesus no jardim, sozinho, mas firme, angustiado, mas obediente. Que eu seja assim, Senhor. Que eu permaneça. Não quero fugir da tua vontade, mesmo quando ela dói. Quero confiar que o teu plano é melhor que o meu. Quero crer que a tua vontade, mesmo quando me quebra, é a única capaz de me reconstruir. Dá-me fé para seguir. Dá-me força para ficar. Dá-me coragem para dizer: Pai, eu confio em ti, mesmo quando não entendo. Se for necessário passar pelo Getsemane, que eu passe contigo. Se for necessário enfrentar o silêncio, que eu me lembre que tu ouves até minhas lágrimas. Se for necessário carregar algo que eu não pedi, que eu o faça com dignidade, sabendo que o teu filho carregou por mim algo infinitamente maior. Hoje eu entrego minha vontade, meus planos, minha pressa, meus atalhos. Eu te entrego meu jardim escuro, minha madrugada fria, meu medo oculto. E te peço, fortalece-me como fortaleceste Jesus. Renova-me como o Senhor renovou aquele que orava suando sangue. Não me deixes cair. Segura em minha mão e leva-me até o fim. Getsemane não é o fim, é o começo de algo maior. E eu creio, Senhor, que mesmo nesse lugar de dor, o teu amor me envolve. Que mesmo quando todos dormem, o teu espírito vigia. Que mesmo quando tudo parece desmoronar, o teu reino ainda está sendo revelado. Eu oro em nome de Jesus, que permaneceu no jardim, para que eu não desistisse no meu. Amém. O Getsemane não foi palco de um milagre visível. Não teve cura, não teve libertação, não teve manifestação sobrenatural. Mas ali, no silêncio de uma madrugada escura, aconteceu o maior milagre de todos. A vontade de Deus venceu. E por isso, o plano da redenção foi adiante. Por isso, a cruz não foi evitada, foi abraçada. Por isso, a salvação não foi interrompida, foi selada. É por isso que Getsemane continua vivo. Porque todos nós passamos por jardins como aquele, lugares onde a alma clama por respostas, onde o coração dói em silêncio, onde a vontade humana tenta resistir à vontade divina. Lugares onde a oração não é eloquente, é urgente. Onde não há aplausos, só rendição. Mas agora você sabe, se Jesus passou por isso e venceu, você também pode vencer. Não com força própria, mas com a mesma graça que o sustentou. Você pode continuar mesmo quando doer. Pode permanecer mesmo quando todos dormirem. Pode obedecer mesmo com medo. Porque Deus não te abandonará no seu Getsemane. Ele estará lá. Sempre esteve e sempre estará. Que essa verdade te acompanhe. Há um jardim onde a angústia encontrou fé, onde a tristeza encontrou obediência, onde a cruz começou e onde a vitória foi decidida. E esse lugar, por mais escuro que pareça, ainda está cheio da presença de Deus. O Getsemane é mais do que uma lembrança, é um convite, um chamado para confiar, mesmo quando tudo em você quer fugir. Um chamado para orar, mesmo quando o céu parece silencioso. Um chamado para obedecer, mesmo quando o coração está cansado. Foi ali que Jesus nos ensinou a fé que continua, a entrega que salva, o amor que vence. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Pai, seja feita a tua vontade. Envie este vídeo para alguém que esteja atravessando o próprio jardim de dor. Curta, inscreva-se no canal e permaneça com a gente nessa caminhada de fé. Getsemane não é o fim, é o começo da redenção.